Pronto, amor, pode soltar. Sim, repetindo, boa noite. Boa noite. Boa noite pro pessoal do YouTube também que vai assistir a gente. O tema desse mês é experiências de quase morte. É um tema bem propício, né? Sendo amanhã, finados. Peguei um Uber para sair da empresa para vir para cá. E aí eu coloquei, né? Eu encontro com as meninas ali na ESP, na saída de Teresina. E aí eu coloco o ponto de referência Cemitério São Judas Tadeu, né? Aí o rapaz do Uber pegou e disse assim: "Você tem certeza que vai ficar no cemitério? A visita é só amanhã, a senhora já tá no ponto hoje." Aí eu disse: "Não, moça, é só o ponto de referência, mas eu não vou ficar no cemitério, não." Ele disse: "Mas de qualquer forma o futuro da gente é lá, né?" Eu disse: "Não, o futuro do meu corpo é lá, mas do meu espírito não vai ser lá, com certeza." E aí, nesses processos de experiência quase morte, vou falar para vocês aqui um pouco como é que acontece, certo? O Espiritismo tem uma visão bem interessante a respeito desse tema e a gente percebe como a espiritualidade trabalha de formas incríveis para nos mostrar determinadas coisas, para fazer com que a gente perceba que a vida não é só esse veículo carnal aqui. Essa nossa vida não é somente isso, né? A gente tem todo um processo depois da morte, ou seja, além da morte, a gente continua o nosso processo de vida ainda mais real, mais forte, mais positivo do que quando a gente estava encarnado. Pode passar. E aí a grande pergunta: o que é experiência de quase morte? Aqui ele fala que, como o próprio nome diz, são aquelas situações em que o indivíduo ele é dado como morto, né, pela ciência, pelos médicos, e aí por alguns minutos, ou seja, Neuza, como é que a pessoa é diagnosticada como morta? Quando ela não apresenta batimentos cardíacos e nem sinais de atividade cerebral. Mas ela acaba retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes do outro lado. Então, assim, é até interessante, porque eu achava que você entrava em coma e ficava em coma durante um tempo, né? E aqui ele conta, não, que é um processo rápido, que dura alguns minutos, né? Ali em que, digamos assim, ocorre uma espécie de apagão no nosso corpo físico. E aí que a equipe médica, lógico, que vai insistir para que a gente, né, seja reanimado. E aí, nesse intervalo, entre quando a gente é diagnosticado com essa morte, tanto cardíaca quanto cerebral, né? Essa ausência de batimento cardíaco e de atividade cerebral. E aí a equipe médica começa a fazer seu trabalho de ressuscitação, digamos assim, de ressurreição, né, para trazer de volta a pessoa. Esse pequeno intervalo aí é que é dado como experiência de quase morte, porque a pessoa não está definitivamente morta, ela está com as aparências de morte e ela tem a capacidade, né, de retornar à vida. Então, essas experiências de quase morte, elas duram poucos segundos, poucos minutos, certo? Mas quem passa por elas vem volta com um impacto emocional, espiritual gigantesco. E aqui é uma imagem do que acontece na mesa de cirurgia. Gente, no processo nosso de cirurgia, realmente, quando a gente passa por isso, acontece o que é aqui? O corpo físico, certo? E aqui o nosso corpo espiritual ou corpo astral. O nosso corpo físico, ele é a cópia do nosso corpo astral. Então, no corpo astral, no plano astral, a gente se aparenta do jeito que a gente é. Igualzinho.
Algumas pessoas são tal que quando elas veem os seus parentes entes queridos, elas veem igual, com a roupa que gostava de vestir. Algumas pessoas relatam que veem seus parentes, às vezes até mais jovens, mas sempre com aquela aparência de quando a gente conheceu eles. Então, no plano astral, a gente tem essa mesma forma física. Só que na hora de uma mesa de cirurgia, acontecem vários fatores que o nosso corpo astral ele se afasta do corpo físico. E aí nós ficamos a alguns centímetros de distância do nosso corpo físico. O corpo físico passa por todo o processo ali de cirurgia, mas o nosso corpo astral ele fica, digamos que, planando, né, acima da gente alguns centímetros, certo? E aí acontece mais ou menos dessa forma como mostra a imagem, certo? E aí, então, nós somos formados, Kardec em suas pesquisas e em seus estudos, revelou pra gente que nós somos formados por esses 3 corpos aqui. Isso são só os 3 que eu trouxe pra cá pra palestra. Mas nós temos algo em torno de 7 corpos, né, que compõem a essência do nosso ser. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito, que, como eu disse, é uma cópia fiel, né, do corpo físico, certo? E nós temos o espírito. Eu quero lembrar a vocês que o espírito não tem forma física. Nosso espírito, ele não tem forma física. O que tem forma física é só o corpo e o perispírito, mas a nossa essência, o nosso eu espírito, não tem forma física. Nós somos pura luz. E aí, os médiuns videntes, né, que conseguem ver, eles percebem os espíritos, tão tal que os espíritos superiores se apresentam pra gente em forma de luz. Então, a gente não tem forma física. A gente começa a ter forma física quando a gente reencarna aqui no corpo físico, certo? Então, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, a gente não tem forma física. Nosso perispírito, ele tem a forma física, parece com o corpo físico que a gente tem. Certo? E aí o corpo físico, ele abriga, né? Como se nós fôssemos esses 3 em um só, certo? Pode passar. Por que que eu expliquei isso? Porque o que que acontece quando você entra em um processo de cirurgia? O que que acontece? Primeiro ponto aqui, que acontece com a questão da doença em si. Pamela, volta bem o slide, por favor. Quando nós adoecemos, a gente acha que a doença está aqui. Ela não está aqui. Ela se manifesta aqui. Mas, na verdade, a doença, ela está aqui e nasce aqui. Nosso espírito é que está doente. E aí, como ele não tem essa forma física, os males que a gente tem por conta dos nossos erros do passado, das nossas encarnações anteriores, ele joga essa energia, né? A doença no plano espiritual ela é em forma de energia. Essa energia negativa passa para o perispírito. O perispírito também suporta durante um tempo essa energia negativa, mas não tempo suficiente, eu digo assim, tempo muito prolongado. Então, ele passa essa energia negativa para o corpo físico. E aí, o corpo físico recebe essa energia negativa em forma de um tumor, em forma de uma gripe, em forma de um aneurisma, em forma de um coágulo, de um AVC. Mas a origem da nossa doença é no espírito. E aí, ele vem passando pelos corpos até chegar ao corpo físico. E aí, quando a gente sente que quando a gente está com um tumor, esse tumor, ele se manifestou, ele se materializou no corpo físico, mas ele já existe, ó, há muito tempo na gente. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. O segundo ponto, pode passar, Pamela.
O segundo ponto é que, durante a anestesia, existe, como eu falei, esse afastamento. A anestesia, ela entorpece os nossos sentidos e ela meio que expulsa o nosso perispírito do corpo físico. A gente separa. E aí, nesse processo, há muitas vezes, em muitos casos de cirurgia, ao mesmo tempo que está tendo a cirurgia aqui no corpo físico, a equipe espiritual também está fazendo uma cirurgia aqui no corpo astral da gente. Porque se a equipe espiritual não cuidar do espírito, você pode até tirar o tumor daqui, mas ele volta. Porque a doença não está no corpo físico, a doença está aqui, no corpo astral. E se não for cuidado no corpo astral, volta. Quando você vê casos de pessoas, tinha um tumor, tirou, pouco tempo depois foi lá e tinha outro. Ou então tinha outros em outros pontos do corpo. É porque foi tirado o tumor do corpo físico, mas o verdadeiro tumor no plano astral não foi tirado. E aí é por isso que dá-se as reincidências de doença. Então, durante a anestesia, num processo cirúrgico, a gente tem um entorpecimento dos sentidos, a gente apaga, né? E aí existe o desdobramento do corpo astral, que é como mostra aqui na imagem, né? No nosso corpo astral, ele se separa do corpo físico. Como eu disse, ele fica alguns centímetros, ou então, dependendo da equipe espiritual, às vezes o corpo astral é levado, né, para também receber tratamento. E aí, a equipe espiritual, ela cuida dessa parte. Existem os médicos físicos, ou seja, encarnados, que vão operar nosso corpo físico. Mas existe também os médicos do plano astral, que vão realizar também a cirurgia no nosso corpo astral. Certo? E aí, não é só a equipe física, mas também existe toda uma equipe espiritual que cuida da gente. Então, a anestesia, ela provoca esse entorpecimento e esse afastamento, certo? E aí, o que é que acontece? No processo de cirurgia, muitas vezes você não volta logo, né? O seu corpo astral, ele não volta imediatamente para o corpo físico. Ele vai voltando aos poucos, à medida que a anestesia vai saindo, digamos assim. Então, quando a gente vai começando a despertar, aí o nosso corpo astral, ele retorna para o corpo físico e tal, para poder se reajustar. Então, nesse processo aqui, nesse desdobramento, é que ocorre a experiência de quase morte. Quando, por algum motivo, a gente se afasta demais do corpo físico e aí provoca essa rápida interrupção de atividade física, né? E aí, no plano astral, a gente vivencia coisas inimagináveis, certo? E aí, quando a pessoa retorna, ela retorna com determinadas lembranças do que ela viveu em espírito. Entendido até aqui? Tudo bem, vamos lá. Beleza. E aí, quando você entra nesse... Eu falei aqui em coma, mas eu digo assim, quando você dá esse apagão, digamos assim. E aí ocorre essa transição. Aqui é outra imagem também, que mostra para vocês quando o nosso corpo astral, o perispírito, ele se afasta do corpo. Quando você dorme, isso acontece. Toda noite, quando você começa a sonhar, é porque seu corpo astral saiu do corpo. Você fica dormindo, corpo físico, e você, corpo astral, acorda, digamos assim. E aí você vai viver experiências no plano astral. E aí, quando você retorna de novo, quando você acorda, aí você traz essas lembranças, que essas lembranças é o que nós chamamos de sonhos. Então, acontece esse mesmo fenômeno quando a gente faz uma cirurgia. Principalmente, como eu digo, quando ela for cirurgia com anestesia geral, ok? Então, nós temos essa transição, onde a gente, em corpo astral, a gente vai para o plano espiritual e a gente começa a vivenciar determinadas experiências diferentes. Aí, nesse processo, quando existe essa EQM, né, que é essa experiência de quase morte, esse breve apagão, a equipe espiritual, ela analisa nossa situação kármica. Será a Neuza está passando aqui por uma cirurgia, ela deu um AVC, vamos ver aqui se ela está apta para voltar, se ela merece voltar para o corpo físico.
Eles fazem essa análise da nossa ficha, enquanto a cirurgia está rolando. Então, eles estão fazendo essa análise. Ela merece voltar para o corpo físico? Ela está se cuidando? Esse AVC aconteceu por quê? Porque ela não se cuidou? Porque ela foi negligente com a saúde? Ou é porque é uma prova que ela precisava passar? Isso aí tudo é analisado pela equipe espiritual. Se eu tiver merecimento, se eu ainda tiver coisas a cumprir, eu retorno. Se eu não tiver... A Kátia diz tchau. Tchau, a gente começa de novo, viu? Tchau, a gente vai para outra vida, a gente vive de novo. A gente encerra uma etapa e recomeça outra. Então, é feito. Eu me lembro também, o Divaldo, ele conta que ele foi fazer uma cirurgia do coração e aí ele teve esse momento de EQM, né, de experiência quase morte. E aí ele disse que no plano espiritual, ele disse que se encontrou com a mãe dele. E ele disse, mãe, o que é que a senhora está fazendo aqui? Aí ela disse, meu filho, eu vim te assistir aqui na tua cirurgia. E ela disse, por que a senhora não está conversando com Jesus, que é para Jesus deixar eu voltar? Eu não quero morrer, não. Diabo de mãe é essa que não cuida do filho? Que eu não quero morrer, não. Vá lá falar com os homens, que eu quero é viver. E aí ela disse, né, que eles estavam analisando se ele iria continuar reencarnado ou não. E aí ele repetiu novamente, mãe, pede para eles, fala lá com eles que eu não quero morrer, eu quero viver. E aí, isso tudo acontece numa fração de segundos. E aí, ela se afasta, quando em seguida ela retorna, e aí ela diz para ele que realmente o pedido dele foi aceito e que ele vai voltar para continuar a missão. Então, acontece várias situações, por isso que eu falo que acontece uma análise kármica da gente, se a gente merece continuar, se aquela cirurgia vai servir de susto pra gente acordar para determinadas coisas que a gente ignora ou não. Eu me lembrei de um pai de um colega nosso que fez uma ponte de safena, né? E aí o médico tinha proibido, né? Proibiu a panelada, a mão de vaca, só as comidas boas, né? As mãos de vaca, as paneladas, não tava nem com o mês que o homem tinha feito a cirurgia, foi a primeira coisa que ele pediu, eu quero uma panelada. E o meu amigo, mas papai, só passa por um fole danado, só quase mata nós do coração, que a gente quase se opera junto com o senhor. O médico diz que está suspenso esse tipo de comida, e a primeira coisa que o senhor pede, ou seja, a cirurgia não serviu para que ele atentasse para um novo modelo de vida. Então, as doenças, elas servem para isso, para nos chamar a atenção, essas situações, para que a gente, desperte. E aí o paciente, alguns deles que não querem seguir encarnados. E aí, como eu disse, nessa análise aqui é feita essa avaliação se a pessoa vai continuar no veículo físico ou se ela encerra o ciclo, ok? Pode passar. E aí, eu trouxe aqui alguns relatos, né? A pessoa que passa por esse processo de EQM, o que é que elas, quando elas voltam, o que é que elas contam pra gente? Elas contam várias coisas, e num dos relatos, a pessoa diz que sentiu uma sensação de paz, desaparece toda a dor, ela percebe que o tempo e espaço acontece de forma diferente. Tão tal que a maioria das pessoas, quando elas retornam do EQM, geralmente durou uns 10, 15 segundos. Mas quando ela tá lá, fora do corpo, parece que ela viveu horas e horas e horas e horas, dias e dias e dias, longe do corpo físico, né? Mas essa aqui teve sorte, que ela sentiu sensação de paz, desaparecimento de dor, e ela percebeu que o tempo passou diferente ao redor dela. Outro relato diz que a pessoa sente saindo do corpo, né? Sente que está flutuando, né? Ouve tudo que se passa no ambiente. Tão tal que uma vez, não sei se é verdade, mas uma vez eu vi, acho que foi no CSI, e aí eles estavam falando que uma das últimas coisas que se apaga quando a gente morre é a audição, né? Que uma das últimas coisas que vai sumindo da gente é a audição. Não sei se é verdade, mas é interessante porque aqui ela fala que ela, mesmo fora do corpo, dada como morta, ela escutou tudo ao redor. Isso é interessantíssimo, essa parte.
né? Ela ouve o que se passa no ambiente, o corpo se encontra viajando a locais diferentes. Tem deles que relatam que viajaram, inclusive, para outros planetas e outras galáxias, né? Tem outros relatos que dizem que a pessoa passa por um túnel, aquele túnel, né, que vai escuro e depois vai clareando. Exatamente, que tem uma luz no final, que a pessoa se sente atraída, né? Vocês lembram do filme, não sei se vocês lembram do filme Ghost, tem assim que o Sam morre lá na calçada com um tiro, ele sai fora do corpo e ele nem se toca que ele morreu e ele sai correndo atrás do bandido. Aí depois ele se lembra da Molly, aí ele volta. Quando ele volta, que ele vê o corpo dele ali, aí ele toma aquele choque. Ele fica olhando assim, tipo, dois eu ali, né? Ô, gente, eu tô lá e eu tô aqui, como é? E aí é interessante que em cima dele aparece uma luz bem fraquinha, essa luz vai ficando mais forte. E aí ele sente essa energia e ele olha para cima e ele olha para baixo. Ele olha para cima, ele olha para baixo, né? Indeciso, sem saber para onde é que vai. E aí ele escolhe ficar. E aí, pouco tempo depois, essa luz desaparece. Então, esse filme é bastante interessante porque isso acontece no plano espiritual. Muitas pessoas relatam exatamente essa luz no fim do túnel, essa luz que atrai, essa luz que dá vontade de ficar, de você ir e não voltar mais. E aí é uma luz muito intensa e brilhante, mas não é capaz de ofuscar a visão e é bastante chamativa. Então, cada pessoa que passa por uma experiência de EQM, ela vai ter um relato diferenciado para contar. Aí, aproximadamente 10% dos casos de quase morte relatam que após ultrapassar a luz, existe um ambiente paradisíaco com um limite, o qual, se for ultrapassado, não será mais possível retornar à vida. Muitos relatam que vivenciaram uma retrospectiva de outras vidas e alguns relatos também possuem a companhia de entes queridos. Então, como eu disse, você tem a oportunidade de vivenciar várias coisas, né? Você vê que não tem nenhum relato ruim. Todos eles com a questão da luz, alguns conseguem ver o seu passado de outras vidas, outros veem os entes queridos, como eu citei o caso do exemplo do Divaldo, né? Que ele foi se encontrar com a mãe dele. Se não me engano, acho que até a Joana de Ângeles também estava presente, né? E assim, são vários relatos desse tipo. Então, a gente pode ver que não é uma coisa 100% ruim, digamos assim. E aí o tempo. Eu coloquei esse item exatamente por isso, porque o tempo de duração de uma EQM é muito variável. Muitas pessoas relatam que durante essa experiência a noção de tempo desaparece. Como eu disse, na mesa de cirurgia dura uns 10 segundos. E a gente sabe que na mesa de cirurgia 10 segundos é muito tempo. Mas 10 segundos no plano espiritual pode ser uma eternidade. Pode ser milhões e milhões de anos. Então tá, que vocês podem prestar atenção quando vocês sonham. Às vezes gente, lá onde eu trabalho, a gente tem um local de repouso e tem umas poltronas tão convidativas. Minha gente, eu tô num vício tão grande que eu mal termino de engolir, eu já vou pra sala de repouso, só sonhando com aquelas poltronas. E aí, quando a gente deita, gente, meu cochilo é de 20 minutos. É batido, 20 minutos é suficiente. Mas quando eu acordo, parece que eu dormi o quê? 3 horas, 4 horas a tarde toda. Então, quantas vezes vocês sonham muitas coisas? Menina, eu sonhei que eu fui na China e voltei e não sei o que, que fulano pegava e dizia não sei o que fulano pegava e falava e eu ia não sei pra onde, e uma hora eu tava no mercado e na outra eu já tava lá no shopping. A gente não tem uns sonhos assim, meio sem pé nem cabeça, que a gente não sabe pra onde é que vai. Tanta coisa que acontece no sonho. E aí, quando você acorda, gente, meu Deus, só 20 minutinhos dormindo. Né? Então, a noção de tempo no plano espiritual é totalmente diferente. Os estudiosos do tema notaram que quanto mais longa é a parada cardíaca do paciente, mais complexa será a EQM, com histórias mais elaboradas e diversos acontecimentos. Ou seja, quanto mais tempo você passa desprendido, distante do corpo físico, mais essa experiência no corpo espiritual ela vai ser mais intensa e realmente mais cheia de detalhes. E aí, a ciência
ela, lógico, tem uma visão totalmente diferente, assim, do espiritismo, e eu falo a ciência tradicional, certo? Já a ciência holística, não, ela já tem uma visão mais acompanhada, casada com o espiritismo. Mas a ciência tradicional, ela tenta justificar por que a pessoa volta com tantas histórias para contar assim. E uma das situações em que a ciência considera é que quando a pessoa passa por um processo de EQM, o cérebro fica sem oxigênio e isso dá alucinações. Ou seja, para a ciência é fruto de alucinação. A sensação de abandonar o corpo, né, pode estar presente em outras situações que envolvem a morte, como meditação, sono ou uso de drogas. Então, assim, ele também associa que a pessoa sente esse desprendimento, esse afastamento do corpo, né? Também é a mesma sensação de quando você usa droga, quando você bebe, quando você passa por algum processo de entorpecimento. Então, assim, a ciência, claro que ela não vai declarar abertamente ainda que isso são vivências espirituais, mas ela encontra no corpo físico determinadas explicações que são interessantes da gente avaliar também. Porque é lógico que quando o espírito ele se afasta do corpo físico, algumas alterações do nosso corpo físico a gente vai ter. Por exemplo, quando a gente dorme, a nossa respiração ela fica mais cadenciada, ela diminui o ritmo, nosso batimento cardíaco também. Entendeu? Exatamente por conta do nosso afastamento do corpo físico. Quando a gente está no estado de vigília, já é totalmente diferente. O posicionamento do nosso corpo, ele muda. Quando a gente está dormindo, também muda. Exatamente porque o afastamento do espírito causa todo esse impacto, né, no nosso corpo físico. Vocês já tinham aquela sensação de que vocês estavam começando a dormir, aí cai, aí a perna chega a falar assim? É exatamente isso, né? Quase todo mundo tem essa sensação, né? Quando tá começando a dormir, aí se assusta, sonha que tá caindo no buraco, sonha que não sei o quê, e aí você se assusta tanto no plano espiritual que o impacto chega no corpo físico, né? Então, pra gente perceber como o corpo espiritual nosso está intimamente ligado ao nosso corpo físico. Pode passar. E aí, fatos que a medicina ignora. Pacientes têm lembranças do que aconteceu enquanto estavam clinicamente mortos. E aí, aqui nesse exemplo, é bem interessante. Esse médico, ele relatou o que aconteceu com o paciente dele. O paciente dele foi declarado, né, como morto. E aí, quando foi depois, ele retornou. E aí, quando a enfermeira estava cuidando dele, quando ele estava, né, dado como morto, ela tirou a dentadura dele. Gente, ela é muito corajosa, admiro. Ela tirou a dentadura dele e guardou no armário. Quando ele retornou, o paciente, ele disse: pegue minha dentadura que estava ali no armário. Ela só faltou desencarnar, porque ele estava morto. Como é que ele ia saber que eu tirei a dentadura dele e botei lá no armário? Isso a ciência não consegue explicar. Como é que uma pessoa está morta e ela sabe para onde é que você botou a dentadura dela? Então, lacunas que existem que a ciência não consegue explicar e que o espiritismo claramente ele consegue mostrar pra gente uma outra realidade que é ignorada pela maioria de nós. Então, esse caso me chamou muita atenção. E é por isso que algumas pessoas estão tal que... E eu me lembro, inclusive, quando o papai ele esteve em coma. Fui visitar ele, mas a mamãe, e achei interessante que ele totalmente inconsciente, mas eu achei engraçado que a mamãe, quando falou com ele reagiu. Ou seja, embora ele estivesse afastado do corpo físico, por conta de medicação, por conta de toda uma situação, mas no corpo espiritual dele, ele conseguia perceber o que estava acontecendo ao redor. Então, assim, são situações que a gente percebe, como assim? Como a pessoa está morta, né, declarada morta, e a pessoa sabe o que está acontecendo ao redor. E aí é por isso que, em muitas situações, esses pacientes relatam várias coisas, né, várias situações, tem até um filme também, que eu acho interessante, que é Kill Bill,
que ela fica um tempo todo em coma, e aí, de vez em quando, ela tem uns flashes do que aconteceu durante o tempo que ela estava em coma. Então, por mais que você esteja ali declaradamente morto, mas enquanto o seu espírito não abandonar o corpo físico, você capta tudo ao redor. Então, tal que a maioria das pessoas que retornam do coma, elas sabem o que foi dito, o que a família falou que vai fazer com o dinheiro quando morrer. Ela sabe quem tomou café, quem não tomou. Então, ela sabe tudo o que se passa ao redor. Exatamente, porque o corpo físico está ali entorpecido, mas o espírito presente ali no ambiente. Pode passar. E aí, como eu falei, a questão do desdobramento espiritual, né? Quando você está na mesa de cirurgia, você passa por esse processo de desdobramento. Quando ocorre o desdobramento espiritual, captamos tudo o que acontece ao nosso redor. Algumas pessoas têm consciência, outras pessoas não têm essa... Não é nem consciência, gente, mas é porque é o seguinte, quando você se desdobra, isso acontece no sono de vocês. Quem aqui lembra de todos os sonhos que tem à noite? Pouquíssimas pessoas lembram. Porque nós temos duas situações. Nós temos duas situações. A primeira situação é que quando a gente sai do corpo físico durante o sono, poucas pessoas têm o que nós chamamos de lucidez astral ou vidência astral. A vidência astral é quando você está fora do corpo e você vê tudo o que acontece, sabe tudo o que está acontecendo, volta para o corpo físico e se lembra. Lucidez astral ou lucidez extrafísica é quando você está fora do corpo, mas você sabe, eu estou fora do meu corpo está dormindo bem ali, eu sou um espírito, eu sei o que está acontecendo ao redor, eu tenho consciência do que está acontecendo ao redor. A maioria de nós tem a evidência da gente ver o que está acontecendo no plano espiritual. Ou seja, você sonha que você vai para uma festa, aí você sonha que você estava na casa de fulano, você sonha que fulano morreu, você sonha... Isso, e aí você traz essas lembranças quando acorda. Mas nem sempre você tem essa consciência. Por exemplo, nós temos situações em que nossos sonhos são falsos, eles são frutos do nosso medo. Por exemplo, você vai fazer amanhã o Enem. Tem gente que passa a noite anterior sonhando. Menina, eu fiz a prova, meu Deus, eu não cheguei no local. Não sei. Esse sonho, você tem a evidência de trazer aquela memória quando você acorda. Mas esse tipo de sonho, ele não representa exatamente a lucidez espiritual. Significa dizer que no seu subconsciente você tem tanto medo ali da prova, que você está sonhando com aquela situação que você vai passar. Você está impressionado, que é como a gente diz, né? Meu fulano está impressionado, né? E aí você acaba sonhando, mas você não tem a lucidez de saber que aquele sonho, ele é fruto da sua preocupação, da sua imaginação. Então, existe toda uma diferença, certo? Então, muitas pessoas não têm essa consciência, têm a evidência de saber o que está sonhando, o que está acontecendo, mas não tem essa lucidez. Então, no momento das cirurgias também acontece esse processo. A gente, né, por conta da medicação, a gente é expulso do corpo físico e a gente passa por esse processo de desdobramento também, consciente ou não. Escutamos frases, vemos quem está no ambiente ou não. Como eu disse, seu corpo físico ele está aqui entorpecido, mas seu corpo astral ele está funcionando perfeitamente bem. Então, sim, a gente consegue captar as coisas ao redor. Pode passar. Outro exemplo também de como funciona essa questão do desdobramento. Aqui a gente vê o corpo físico e aqui a cópia, na verdade, aqui é que é a cópia, o corpo físico é que é a cópia, né? Aqui é que é uma das matrizes, né? E aí a gente vê o original aqui. E isso acontece quando a gente sonha, quando a gente dorme, quer dizer. Nós, muitas vezes, principalmente quando você vai dar aquele cochilozinho breve, que não é o sono mesmo de verdade, porque no sono mesmo profundo, você se afasta mais do corpo físico. Mas quando você vai tirar aquele cochilozinho da tarde, tem umas tias também, quando a gente tá na palestra, elas dão umas cochiladas boas, e aí
o irmão Morfeu dá uma incorporada nas irmãs, e aí, o que é que acontece? O corpo astral delas fica um pouquinho mais distante do corpo físico, mas não se separa muito, ok? Quanto mais profundo o sono, mais assim, livre a gente fica. Então, a mesma coisa nas cirurgias. Por conta da medicação, a gente se afasta muito do corpo físico. E aí, o que muda depois de uma experiência de quase morte? Nos relatos que eu li, muitas pessoas que passam por uma EQM, elas relatam que tiveram mudanças significativas em suas vidas. Elas começam a entender que não precisa ter medo da morte, porque você não morre. Quando você passa por uma experiência dessa, você percebe que existe todo o universo que não te contaram nos livros, na historinha, na Disney. Entendeu? E acontece toda uma gama de experiência que não tem como a pessoa não dizer que não existe o lado de lá. Não tem. Isso serve exatamente para quebrar certas ideias, certos pensamentos que a gente tem de achar que do outro lado não tem nada, sabe? Então, assim, muitas pessoas passam por esse susto para elas reavaliarem o modelo de vida que tem, para elas terem uma nova ideia, sabe por quê? Porque nem todo mundo consegue modificar a mente lendo um livro. A maioria de nós não tem. A gente até lê e se empolga. Cara, eita, essa parte aqui dá certinho pra mim. Menina, isso aqui, massa, vou botar em prática. Não dá 3 dias, você nem se lembra mais o que é que tinha naquela parte daquele livro. Agora, quando você passa por um susto desse, você pode dizer, não tem espírito. Mas no dia que você vê você nunca mais vai dizer na sua vida que não tem espírito. Então, muitas vezes a gente precisa de um choque muito grande. Quantas vezes, às vezes você, por exemplo, essa pessoa mais jovem, mas que gosta de dirigir em alta velocidade. Beleza, a gente acha que tá ali super seguro. Quando a gente toma um susto, que um boi passa na frente da gente, que a gente... Opa, eu não sou tudo isso. A gente toma um susto, a gente começa a se modificar. A maioria das pessoas, né? Porque tem algumas que é susto por cima de susto, não muda em nada. Então, muitas pessoas, e inclusive tem uma matéria que foi, inclusive, passou no Fantástico, e que tem disponível no YouTube, que é justamente de um médico altamente materialista. Ele, se não me engano, americano, e que ele comenta que passou por uma experiência de EQM e que antigamente ele acreditava piamente que não existia nada além do corpo físico. Acabou, morreu. E quando ele passou por essa experiência de EQM, ele mudou totalmente o pensamento dele, trouxe até uma equação que define a existência de Deus. Então, ele deve ter visto muita coisa, né? Para que ele mudasse radicalmente esse pensamento dele. Os que vivenciaram essas situações dizem que a experiência os ensinou que todas as religiões possuem uma visão interessante sobre a vida após a morte. E por isso eles passaram a adotar uma crença mais holística. O que é uma crença mais holística, Nilson? Uma crença que acredita que a gente é corpo, espírito e mente. A gente não é só o corpo físico. A gente é corpo físico, a gente é espírito e a gente é mente. Né? Essa trindade, esses 3, né? Então, as pessoas começam a ter uma crença mais holística, ou seja, que tem algo a mais aqui que não me contaram, que não me deixaram ver. Afirmando que existe uma outra dimensão espiritual sem se importar muito com a ideologia religiosa. Não é que você vai se tornar espírita, que você vai se tornar católico, mas você entende que realmente existe algo a mais, que vale a pena você se dedicar e se tornar cada vez melhor. Outro ponto sempre enumerado por quem vivenciou a EQM é que elas perdem o medo da morte. Gente, isso é muito válido. Só por um susto desse. Elas perdem o medo da morte, ajudam a confortar quem está vivenciando, né, determinada situação, porque a consciência se expande, a consciência fica mais clara diante dessa realidade que é a vida após a morte. Você não passa mais a ficar... aquela coisa, quando acontece com você, você entende. Né? Se alguém... por exemplo, às vezes você vê casos de
médiums, às vezes o médium chega à casa espírita bastante perturbado. E aí, quem não tem experiência com aquilo ali, menino tá querendo se aparecer, menina interna, pelo amor de Deus. Mas quando você passa pela experiência, você entende o que está acontecendo com o outro, né? Você se coloca no lugar dele e entende melhor toda essa dimensão. Também foram relatados menores índices de tentativa de suicídio em pessoas que passam por uma EQM. Muitos relatam terem aprendido com a experiência e entenderam que, por mais difícil que seja o momento, a vida sempre tem um propósito, né? Então, esse susto serve também para a pessoa entender, porque muitas vezes o suicida, ele acha que não tem mais nada além. Gente, e o que mais tem é além. Tem demais, 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 demais. Nas nossas vivências espirituais, nas vivências de mediunidade, é impossível você dizer que não tem algo mais, que não tem algo além. É impossível. Só se você for uma pessoa realmente muito cética e não quiser modificar o seu modelo de visão. Mas se você se esforçar, estudar, procurar ver e entender, você vai perceber que faz todo sentido, que sim, a gente tem muita coisa que a gente precisa ver, precisa entender, precisa aprender. Deixa eu passar. E aí nós temos um exemplo de uma pessoa que é um brasileiro, atleta, ele foi atleta, né, que é o Lars Grael, e ele sofreu um acidente. Ele fez durante muito tempo uma propaganda, né, que dizia que, como era, os banhistas são os pedestres, né, as pessoas na lancha são as pessoas em moto, e as pessoas, parece que em navios, uma frase assim que ele dizia. Exatamente, né, e aí eu nunca me esqueço da frase que ele dizia no final. Tipo, tome cuidado e para que a alegria de alguém não morra na praia, né? Ele foi um caso em que ele vivenciou quando ele sofreu o acidente, se não me engano, a lancha dele, né, bateu com... Calma, foi atropelado por uma lancha, pronto. E aí, nesse acidente, ele perdeu a perna. E aí ele disse que na ambulância foi quando ele teve a EQM, né? Foi quando ele teve aquele apagão, e aí ele disse que sentiu uma paz enorme, sentiu que estava levitando sobre o corpo. Diz que a experiência, que tenha durado apenas alguns segundos, né, mas ele teve a sensação de que o tempo parou e que isso então modificou sua forma de encarar a vida. Tem várias palestras dele no YouTube, é muito bacana o exemplo de vida dele, de superação, certo? E assim, mostra, né, que realmente existe algo a mais além do que nós estamos vivendo aqui. Outro exemplo também foi a famosíssima, linda, gata, gostosa, não, ele não, da Sharon Stone. Eu não sabia que ela tinha passado por um processo de EQM, certo? Mas aí ela teve um aneurisma, e aí ela conta que ela viu um vórtex branco e muito forte, né? E que ela disse que fez uma jornada em lugares desconhecidos em um momento muito rápido e marcante. E logo depois disso ela já estava de volta ao corpo físico. E aí ela relata que foi uma experiência inesquecível e que ela começou a entender realmente que do lado de lá o tempo realmente passa de uma forma bem diferente, né? E aí ela cita, inclusive, que conheceu outros lugares do plano astral que ela não imaginava que existissem, certo? Também é bem interessante essa história dela. É uma pessoa também que, enfim, nós conhecemos. Esses dois exemplos, tem vários, gente, vários exemplos de gente super famosa e de pessoas comuns que passaram por esses processos e que os relatos delas são bem pertinentes em relação ao que nós já temos de conhecimento do mundo espiritual. Pode passar. E aí, nesse processo de EQM, gente, como eu disse, muitas vezes nós precisamos passar por situações bastante assustadoras, fortes, para que às vezes a gente redirecione nosso modelo de vida. Nós temos
primeiramente, nós temos clichês, ensinamentos, vivências de outras vidas que muito nos atrapalham também. Também muito nos impulsionam para que a gente mude. Mas também existem muitas vivências, certos defeitos que a gente tem de outras vidas, que a gente traz para a vida atual, que a gente continua repetindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, é que nem aquela coisa, né? Eu me lembro uma vez, foi muito engraçado, gente. Foi altamente constrangedor e muito engraçado. Assim que eu menstruei, meu pai teve uma conversa séria comigo. Gente, séria. Quando eu digo séria, séria. Menina, ele me deu tantas explicações que eu tenho certeza que eu saí birutinha naquele dia. Ele sentou comigo na cama, minha filha, assim, é desse jeito. E agora você pode ser mãe, e isso, e não sei o quê. E agora nós vamos no supermercado comprar seu mods. Ele me disse tanta coisa, mas tanta coisa. Aí, beleza. O papai é professor, né? Então, ele tinha que dar o sermão dele me explicando toda aquela situação. E eu com a cara de tacho, né? Tipo, tô morrendo de dor de cólica. Eu não queria estar escutando isso aqui. Quando foi em seguida, foi minha avó. Gente, minha avó, ela me botou tanto medo. Olha, você não pode comer um peixe pintado, você não pode comer assim, você isso, aquilo, outro. Não pode botar o pé no chão, fora do chinelo. Não pode isso. Menino, ela me contou como se fosse um negócio que eu ficava inútil. Eu disse, meu Deus, é uma doença isso aqui. É uma doença. Hoje em dia você pinota, faz o diabo, pinta e borda, isso e aquilo outro, e a menstruação deixou de ser esse tabu. Mas, minha gente, para minha avó ainda hoje é um momento muito sagrado, é um resguardo. Ou seja, o modelo de criação dela, que ela passou para si. Outro exemplo também de como funciona essa questão do desdobramento. Aqui a gente vê o corpo físico e aqui a cópia, na verdade, aqui é que é a cópia, o corpo físico é que é a cópia, né? Aqui é que é uma das matrizes, né? E aí a gente vê o original aqui. E isso acontece quando a gente sonha, quando a gente dorme, quer dizer. Nós muitas vezes, principalmente quando você vai dar aquele cochilozinho breve, que não é o sono mesmo de verdade, porque no sono mesmo profundo, você se afasta mais do corpo físico. Mas quando você vai tirar aquele cochilozinho da tarde, tem umas tias também, quando a gente tá na palestra, elas dão umas cochiladas boas, e aí o irmão Morfeu dá uma incorporada nas irmãs, e aí, o que é que acontece? O corpo astral delas fica um pouquinho mais distante do corpo físico, mas não se separa muito, ok? Quanto mais profundo o sono, mais